Oh meu Deus, por que ela está com o mesmo cabelo, maquiagem e roupa do outro vídeo? Uau, quem diria que eu gravo vários vídeos em um dia só? Bom, minha gente, vamos pro assunto de hoje? Imagina você quase morrer porque você serviu de modelo para uma pintura de um pintor. Foi o que aconteceu com a menina que modelou para o quadro Ofélia, do John Everest. Esse é o sobrenome dele? Eu acho que sim. Não é Everest, é Everett. Sem os... Dando um contexto para vocês de quem é Ofélia, ela é o interesse amoroso de Hamlet. Agora, dando um contexto de Hamlet muito rápido para quem não sabe quem é o Hamlet, eu menti, não vai ser rápido. Hamlet é uma obra de William Shakespeare e basicamente a narrativa da história de Hamlet é uma vingança, é uma loucura, é desespero, amor e tudo misturado ali. Aí eu vou explicar a história de Hamlet muito por cima. Aconselho vocês a irem atrás da história de Hamlet porque tem várias adaptações hoje em dia. Deve ter um monte de vídeo aí no YouTube de peça mesmo de Hamlet, porque Hamlet é um marco assim histórico. A história resumida é a seguinte: o pai de um rei morreu, e aí o sobrinho não, o tio do príncipe casou com a mãe do príncipe. O príncipe chama Hamlet. O rei se chamava Hamlet também, o que morreu. E aí o tio Cláudio, o tio do Hamlet, casou com a mãe do Hamlet. É óbvio que isso é um pouquinho esquisito. Fica mais esquisito quando chegam uns guardas aleatórios do castelo e falam pra Hamlet filho assim: seu pai tá por aí zanzando como espírito. E Hamlet fala: vocês estão loucos? E vai procurar o pai espírito por aí. Hamlet filho acha o Hamlet pai. Uou! Como espírito. Hamlet pai conta: o tio Cláudio me matou com veneno no meu ouvido enquanto eu dormia. E aí, no óbito deu que era picada de cobra venenosa. Mas na verdade foi tio Cláudio que pingou veneno no meu ouvido e eu morri. Hamlet filho falou: o quê? Gente do céu, eu acabei de prender meu cabelo de novo, só que eu não sei como ele ficou. Deve estar parecendo um papagaio toda feia, mas vocês vão aguentar o vídeo até o final. O que chocou o Hamlet filho não foi o pai ser um fantasma, e sim o tio Cláudio ter matado ele com veneno. Brincadeira, as duas coisas chocaram ele. Aí Hamlet filho e pai fizeram um plano de vingança. E Hamlet filho falou: beleza, eu vou te vingar pela Dinamarca. Aí nisso, o Hamlet filho teve várias oportunidades de matar o tio Cláudio, de contar pra mãe dele quem foi que fez. Ele teve a oportunidade demais de prender o tio Cláudio, de fazer tudo que ele queria fazer com o tio Cláudio. Ele fez, não fez. Por quê? Vergonha, medo, o que mais que eu posso dar de adjetivo pra esse cara? Bom, eu não sei. Mas o pior que não fazer nada com o tio Cláudio era que quando ele tentava fazer alguma coisa com o tio Cláudio, ele sem querer fazia com outras pessoas. O lindo do Hamlet matou o sogrão dele. O pai da Ofélia, a menina lá do quadro, sabe? Que a outra lá quase morreu também porque fez a modelo do quadro Ofélia. Mas nessa parte eu dou uma defendida do Hamlet, porque o tio Cláudio estava escondido atrás de uma cortina depois de uma conversa muito suspeita. Então, assim, sei lá. Tio Cláudio não, meu Deus, o sogro dele. Se fosse o tio Cláudio, a história tinha acabado ali, mas não era o tio Cláudio. Aí depois do Hamlet falar um monte de coisa, tentar fazer um monte de merda, um dia ele resolveu que ia jantar com a mãe e com o tio Cláudio. Só que o tio Cláudio envenenou o vinho do Hamlet. Só que aí no brinde a mãe do Hamlet toma o vinho. E aí, é, tchau mãe de Hamlet, foi ficar com o Hamlet pai. Se ele quiser ela, né? Porque ele casou com o irmão. Ei, e aí agora vamos voltar um pouquinho pra Ofélia. A Ofélia descobriu o que o Hamlet fez com o pai dela, obviamente uma hora ela ia descobrir. E ela endoidou. Começou a andar sozinha nas florestas. Isso pra época era uma loucura, uma mulher andando sozinha na floresta. Ela colhia flores no riacho. Olha que loucura, gente, que perigo. Até que um belo dia, a doidinha, que cantarolava por aí, porque é proibido cantar aparentemente, acabou caindo no riacho. E como as roupas daquela época eram um pouco pesadas, ela não conseguiu banhar. Sendo assim, se juntou com seu pai, Polônio. Ofélia Polônio, papai e filhinha. Quando Hamlet descobriu, ele ficou completamente arrasado e eu acho que ele foi ficando louco de verdade. Porque eu esqueci de falar, ele fingiu que estava louco pro tio Cláudio não tentar matar ele. Porque se ele já estava louco já, já tá louco, não precisa matar, né? Porque aí não vai virar rei. Se tem o atestado lá de que ele é louco, Bom, deu esse bafafá todo aí da Ofélia. O final da história de Hamlet, só pra concluir, pra vocês não ficarem, mas e aí, conseguiu, tio Cláudio, não sei o quê? Hamlet conseguiu matar tio Cláudio, só que tio Cláudio também matou Hamlet em um duelo. E nessa história toda, tinha um serviçal barra muito amigo do Hamlet que estava ali junto com ele em tudo e tudo mais. E no final, enquanto Hamlet estava falando suas últimas palavras, todo torto, esse amigo fala: vou me matar também para me juntar a Vossa Senhoria. Sabe o que Hamlet diz? Ó, não, meu amigo, você não pode morrer agora.
Aí a gente pensa: "Uau, ele é muito bonzinho, ele quer que o amigo dele sobreviva, vá cuidar da família, vá viver a vida dele". Não era isso. Hamlet diz: "Por favor, não morra. Você precisa ficar vivo para contar a minha história para o povo da Dinamarca e do mundo, e do universo, e do planeta, e de todos os seres vivos, micróbios, bactérias que existem", porque Hamlet era. Esse é o final da história de Hamlet, agora você já sabe quem é a Ofélia, ela tem uma participação ali, mas, enfim, eu acho que pegou muito, marcou muito, porque ela se afogou no lago e claramente não foi um acidente. Voltando para a pintura, a Elizabeth Siddal, a modelo que fez a Ofélia, ela tinha 19 anos na época que ela aceitou. E ela também pintava, ela fazia outras modelagens para outros artistas, ela, se eu não me engano, era escritora, ela tem várias coisas ali. O John falou que o quadro duraria mais ou menos 5 meses. A questão é a seguinte: ele fez de cima para baixo. Então, ele fez primeiro o matagalzinho que tem em cima, depois, se eu não me engano, ele fez a parte de baixo, ele deixou por último, foi de cima para baixo, ele foi de baixo, de cima para baixo e no meio. Ah, por último, ele fez a Ofélia. Só que ele escolheu fazer a Ofélia por último por achar, tipo, ah, não. Aí você fica menos tempo, parada ali na banheira, né? A gente faz por último, você vai se preparando e tal. Só que eu acho que ele não pensou que a época que ele foi fazer a Ofélia, a pintar a Ofélia, aí, oh, caramba, não sei falar mais. Bem na época que a Elizabeth foi deitar, fazer a Ofélia, estava muito frio e ela tinha que deitar em uma banheira com água gelada, com roupas, né, pra fazer a cena que ela tá no riacho. E a Elizabeth ficava na água durante dias, e assim, o dia inteiro, porque fazer uma pintura, ainda mais a óleo, naquela época, assim, não tinha. Era ali na hora, olhando, fazendo, errava, falava ficar parada, entendeu? A menina ficava o dia inteiro na banheira, basicamente. Quando saía pra comer, fazer xixi, fazer o que ela quisesse, mas estava frio. E ela voltava pra banheira gelada. Quando o John terminou o quadro, o pai da Elizabeth falou: "Você vai pagar todas as contas médicas da minha filha. Você não tá nem louco de não pagar as coisas pra ela". Agora, eu não sei se o John aceitou de bom grado ou se o John falou: "Putz, vou ter que aceitar". Mas, na vida real, todo mundo ficou vivo, diferente de na história de Hamlet. Bom, minha gente, esse foi mais um Pinceladas da História, misturando Hamlet e Ofélia, que é um quadro sobre a história de Hamlet. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre Hamlet, com todos os negocinhos, ida e vinda e loucura, não loucura, com uma análise assim mais completinha sobre Hamlet. Mas hoje eu queria falar sobre o quadro em si e dando um contexto aí sobre Hamlet para vocês entenderem um peso também que tinha esse quadro e tal, porque é uma história muito famosa. Ofélia também é uma personagem que ajudou um pouco na loucura do Hamlet, porque ele era apaixonado por ela e queria casar com ela, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gosto de fazer esses vídeos. Me segue nas outras redes sociais. Meu Deus. Curte, compartilha e comenta. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Boa noite.